bem? Estamos aqui hoje para falar de fisiologia do primeiro período, especificamente da fisiologia da glândula tireoide, se não, né, uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, ali relacionadas com a formação do T3 e o T4, né, os famosíssimos hormônios metabólicos. Então, triiodotironina é o T3 e tiroxina é o T4. Cuidado com essa nomenclatura aqui, tá? Porque a tirosina é um aminoácido, né, relacionado à formação do T3 e o T4. E a tiroxina é o T4 em si. Mas vamos aqui falar da glândula primeiramente. Bom, a glândula da tireoide é uma glândula que tem 2 lobos, né, envolvendo ali a traqueia. Então, aqui vai ter a traqueia e a glândula tireoide aqui abraçando ela. Essa glândula, ela é formada principalmente por folículos, certo? O folículo, ele vai ser aqui constituído das células foliculares, que vão estar relacionadas com a produção de T3 e T4, e o coloide, que vai estar aqui preenchendo esse folículo, formado por um material proteico, que vai estar relacionado ali à produção do T3 e T4. Além desse folículo, né, entre os folículos nós temos também as células parafoliculares, que vão estar relacionadas com a produção de calcitonina, que vai ser ali um hormônio relacionado à quantidade de cálcio que a gente tem no nosso sangue. Ele é liberado quando a gente tem muito cálcio, né, para transportar esse cálcio para os nossos ossos, também relacionado ali, né, com a fortitude dos ossos. Mas beleza, vamos entender aqui primeiramente como que funciona essa produção de T3 e o T4, os principais hormônios, né, que a gente vai falar aqui hoje. Beleza. Quando a gente consome algum alimento rico em iodo, ele é convertido ainda para ser, né, consumido, para ser absorvido, ele vai ser ali convertido em iodeto. Certo? Ele vai ser absorvido ali pelos nossos interócitos e levados para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele ainda vai estar aqui, né, como forma de iodeto. Eu vou utilizar essa imagem aqui porque ela é bem representativa de como funciona esse processo. Eu acho que é mais fácil com a imagem, né? Se tiver alguma animação também eu vou colocar na playlist, né, de fisiologia do primeiro período. Provavelmente tem, então eu vou pesquisar e colocar lá para ter uma imagenzinha mais representativa de como funciona esse processo. Mas beleza, a gente vai ter aqui o nosso iodeto, né? Ele vai ser ali absorvido pelas nossas células foliculares por meio do NIS, que é um transportador, né? Ele vai passar por esse processo como um cotransporte, né, com o sódio. Então, para a gente ali absorver o iodeto, a gente precisa de sódio. Beleza, então a gente vai aqui ter um processo de cotransporte que a gente já falou com o sódio para o iodeto entrar dentro da célula folicular. Beleza, ele está aqui dentro da célula folicular, certo? Mas ele vai precisar passar ali para o coloide. Então, toda essa região aqui esbranquiçada, né, é o coloide. Então, dentro da célula, o iodeto vai passar pela pendrina, que também é outro transportador, e vai aqui ser convertido em iodo pelo meio da tireoperoxidase, que é uma enzima ali no nosso coloide. Também pode ser chamado só pela peroxidase, né? Mas a gente encontra o nome tireoperoxidase aqui nessa imagem. Beleza. Foi ele convertido em iodo. Esse iodo ele vai se ligar a uma proteína chamada tireoglobulina, que vai ser ali formada, né, pelo nosso retículo endoplasmático rugoso. Beleza, essa tireoglobulina ela é formada por mais ou menos 140 moléculas de tirosina, que vai ser ali um aminoácido de interesse para a formação do T3 e do T4, certo? Então, a gente vai formar antes duas moléculas que vão estar ali associadas à formação do T3 e do T4, o MIT e o DIT. O MIT ele vai ser formado por um iodo mais uma tirosina, enquanto o DIT ele vai ser formado aqui por um iodo mais um MIT ou dois iodos mais uma tirosina, certo? E o T3 ele vai ser formado aqui pela união do MIT mais do DIT, né? Então, o MIT tem aqui
um iodo, enquanto o DIT tem 2 iodos. Então, ao todo, eles vão ter 3 iodos, por isso que, né, T3. E o T4 é formação, né, é formado por meio da união de 2 DITs que vão ter 4 iodos, né, ao todo. Então, é tudo uma matemática aqui do processo. Então, faz sentido ser T3 e T4, tá? Devido à quantidade de iodo presente ali. Tranquilo? Beleza. Então, aqui, né, no coloide são formadas essas moléculas, e aí a tireoglobulina ela fica ligada ao MIT, ao DIT, ao T3 e ao T4, a quantidade que foi ali formada, né, no coloide. Essa tireoglobulina com esses hormônios vai ser ali endorcitada, né, para dentro da célula, e ela vai passar ali pelo lisossomo, onde vão ter, né, proteases. Essas proteases elas vão quebrar, né, essa tireoglobulina, liberando T3 e T4 livre para ser ali mandado para a nossa corrente sanguínea. Então, é praticamente isso, certo? Essa daqui vai ser a formação de T3 e T4. A parte mais difícil, na minha opinião, aqui é esse MIT e esse DIT, mas depois que você entende, é bem tranquilo. Nessa outra imagem aqui, a gente tem um rolê mais complexo, né? Porque a gente tem aqui também a formação da tireoglobulina. Muitas vezes, quando a gente passa aqui pelo lisossomo, a gente tem a ação dessas proteases. O MIT, o DIT, tirosina, né? São aqui liberados, né? Destruindo a molécula de tireoglobulina. Então, elas vão passar pelo retículo endoplasmático, né? Rugoso, para formar aqui a tireoglobulina de novo, que vai estar aqui associada a mais um acoplamento, né, com essas moléculas de MIT e DIT, T3 e T4 em outro momento. Mas, em geral, é isso, é como funciona ali o processo de formação do T3 e do T4. Bom, como que funciona a regulação, né, da formação desses hormônios da tireoide? Mesmo processo, né, eixo e hipotálamo e hipófise, a gente vai ter aqui o hipotálamo produzindo o TRH. Lembrando novamente que esse TRH significa hormônio liberador. Se está falando da tireoide, é hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular a hipófise anterior, a adenohipófise, a produzir o TSH, que vai ser o hormônio tireotrófico, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Lembrando que a formação de calcitonina não está relacionada ao hipotálamo nem com a hipófise, mas sim com a quantidade de cálcio que a gente tem no sangue. Se a gente tem muito cálcio, vai estimular ali as células parafoliculares, né, a produzir ali a calcitonina. Mas eu acho que isso é assunto para outro vídeo, mas beleza. T3 e T4 aqui vão fazer um feedback negativo tanto na hipófise anterior quanto no hipotálamo para reduzir a produção de seus respectivos hormônios, certo? Outros fatores também que estimulam a produção ou inibição, né, desse processo é o frio, que vai estimular, né, a produção e liberação de T3 e T4, haja vista que a gente precisa ali manter uma temperatura corporal adequada. Então, a gente precisa aumentar o metabolismo para a gente poder ali deixar a temperatura do corpo na temperatura adequada. E o jejum, por sua vez, vai reduzir a secreção de T3 e T4, porque a gente tem pouca energia, né? Então, a gente vai precisar ali reduzir a taxa metabólica para conservar energia durante os períodos de jejum. Então, a gente tem ideia que o T3 e o T4 eles vão aumentar completamente, né, a taxa metabólica ali, nosso metabolismo ele vai aumentar consideravelmente, então a gente tem ali todos os processos envolvidos com esse aumento, né, do metabolismo. Então, aumento da formação, né, de calor e sudorese, aumento da frequência respiratória, do débito cardíaco, a utilização de substratos de energia, por isso que no jejum a gente tem que reduzir, né, a formação de T3 e T4, além, né, de outros processos aqui envolvidos. Agora a gente tem que falar também das disfunções, né, dessa glândula tireoide. A gente tem como, assim, os principais distúrbios, né, a gente tem o hipertireoidismo e o
hipotiroidismo. O hipertiroidismo, essa glândula ela vai funcionar demasiadamente, então a gente vai ter ali excesso de T3 e T4, então é um organismo super ativo, né, até demais, e a gente tem como principal forma, né, do hipertireoidismo a doença de Graves, certo? Que vai ser ali uma doença autoimune que vai ter a formação ali de anticorpos, mas esses anticorpos eles não vão destruir, né, os receptores, eles vão atuar ali como mimetizadores, eles vão mimetizar a ação do TSH, né, na superfície das células da tireoide, fazendo com que essa célula funcione demasiadamente, como se tivesse um excesso de TSH ali, né? Então, a gente tem como principal forma do hipertiroidismo a doença de Graves. E o que essa doença ela faz, né, no corpo? Quais vão ser os sintomas? Então, como a gente já falou, a gente vai ter um aumento da taxa metabólica pelo excesso de T3 e T4. Intolerância ao calor e sudorese. Então, a gente vai ter tudo aqui, né, relacionado aqui aos processos de aumentar, né, a quantidade de energia que a gente tem no corpo. Então, a gente vai se tornar ali uma pessoa mais magrelinha. Por quê? Porque a gente vai ter ali a tendência de aumentar, né, a utilização de energia. Então, a gente vai quebrar ali todas as reservas do nosso corpo para poder suprir essa quantidade de hormônio de T3 e T4 e essa quantidade de energia que a gente pensa que a gente precisa para poder ali suprir, né, as necessidades dessa doença autoimune. A principal condição relacionada a essa doença de Graves aqui é a difícil. Oftalmopatia de Graves ou doença ocular de Graves, que vai causar ali, né, a exoftalmia, que a gente já viu, né, que é aqueles olhos saltados, que também pode ser chamada aqui de proptose, mas a gente vai ver mais como exoftalmia. A gente tem ali, a gente já falou um pouco, né, dessa condição quando a gente fala ali das fáscias, né, em habilidades médicas. Em habilidades médicas, a gente falou da face basedoviana. A face basedoviana, ela tem, né, essas características, esses olhos saltados, essa pessoa magra, né, magricela, que tá ali, parece que tá nervosa, né, o tempo todo, porque o metabolismo dela tá funcionando de maneira muito acelerada. Beleza. Bom, em contrapartida, né, aqui ao hipertiroidismo, a gente tem o hipotiroidismo, que a gente vai ter ali um baixo, né, metabolismo. Nosso metabolismo vai ser ali bem lento. Qual que é um dos principais modos de causar hipotiroidismo? A destruição autoimune da glândula tireoide, causado aqui pela, né, doença de tireoidite de Hashimoto. Então, a gente vai ter ali uma destruição das nossas células, né, foliculares e consequente diminuição de produção de T3 e T4. Então, em geral, os sintomas são opostos ao hipertiroidismo. Então, a gente vai ter diminuição da taxa metabólica, ganho de peso, lentidão dos movimentos. Então, a gente vai ter outra face, que a gente também já falou dela, que é a face mixedematosa. O porquê que chama face mixedematosa? Porque a gente vai ter aqui, né, o mixedema, que é um tipo de edema, né, relacionado ali ao acúmulo, né, de mucopolissacarídeos aqui nos espaços intersticiais. Então, a gente vai ter ali um edema generalizado, principalmente relacionado ali com o hipotiroidismo, certo? Então, é isso, gente. A gente vai ter ali a face, né, mixedematosa, que vai estar ali relacionada, né? Então a pessoa ela vai ter ali, ela vai ser mais cheinha, vai ter menos quantidade de brilho, né, no rosto, nos cabelos, né? Ela vai ser uma pessoa bem letárgica, uma pessoa bem sonolenta, você vai perceber uma face bem triste. Então, em geral, gente, é isso sobre glândula tireoide. Não tem mais muito o que saber, certo? Eu vou deixar também, se eu conseguir achar, né, a animaçãozinha, né, de como funciona a produção de T3 e T4, porque assim parece meio complicado, mas eu espero ter feito vocês compreenderem um pouco mais, né, esse processo. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.